Este é o sexto vídeo em que nós estamos partilhando um pouco sobre a história da Igreja Católica. Então hoje nós vamos conhecer o momento da sua fundação. Este registro, esta informação, nós encontramos no Evangelho escrito por Mateus, lá no capítulo 16, versículos 13 a 18. É o Evangelho de Mateus que nos dá a primeira informação sobre a fundação da Igreja. Os evangelistas Lucas e Marcos, eles até narram o mesmo episódio, mas só Mateus menciona a Igreja. Então, a partir daqui, é importante, é preciso entender que a Igreja não nasceu como um projeto humano, não nasceu da vontade do homem, mas é um projeto que nasceu no coração de Deus. Ela está prefigurada desde o início dos tempos, foi preparada na antiga aliança com Israel, foi anunciada pelos profetas e finalmente instituída por Jesus Cristo. Então hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre este trecho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, para que a gente entenda melhor a fundação da igreja, entenda a igreja como um projeto de Deus. Comecemos então versículo por versículo. O versículo 13 diz o seguinte: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, ele interrogou seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Não era um desafio, na verdade Jesus tinha a intenção de reafirmar a fé dos apóstolos, de reafirmar essa fé na sua messiandade, na sua natureza divina. E também Jesus, a partir daí, poderia oferecer a eles um esboço, um rascunho daquilo que seria o seu novo reino, daquilo que seria a igreja. O Filho do Homem é a maneira como o próprio Jesus chama a si mesmo. Em outros trechos dos outros evangelhos, nós encontramos várias vezes Jesus se referir a ele mesmo como o Filho do Homem. Então Jesus, com essa pergunta, tinha a intenção de conhecer a mentalidade, de conhecer a opinião dos apóstolos e das outras pessoas a seu respeito. E no versículo 14, os apóstolos dão a resposta. Eles falam meio que de uma maneira geral, talvez todos tenham falado ao mesmo tempo. O evangelista não é tão específico, mas diz que eles responderam. Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros que tu és Jeremias, ou algum dos profetas. Uns, como começa a resposta, uns como o rei Herodes e outras pessoas, acreditavam que Jesus era o João Batista ressuscitado. O rei Herodes tinha mandado matar João Batista e logo em seguida apareceu Jesus pregando. Então alguns, inclusive Herodes, achavam que Jesus era João Batista ressuscitado. Outros se baseavam na profecia de Malaquias. O profeta Malaquias diz que Elias deveria vir antes do Messias, para preparar a sua chegada. Então alguns acreditavam que Jesus era Elias. Outros ainda acreditavam que Jesus era Jeremias. Lá no livro dos Macabeus está escrito que o profeta Jeremias, no tempo do desterro, no tempo do exílio, havia escondido o tabernáculo, a arca da aliança e o altar do incenso. E eles acreditavam que antes da chegada do Messias, Jeremias voltaria para revelar o lugar onde esses tesouros estavam escondidos. Por isso que alguns acreditavam que Jesus não era o Messias, mas era Jeremias que estava preparando a chegada do Messias. Até porque o Messias que eles esperavam não era aquele homem rude, aquele nazareno, aquele homem que andava com pecadores, aquele homem simples. Eles esperavam um Messias que viesse revestido de poder, de autoridade política, que viesse realmente para liderar uma revolução, uma guerra santa contra os dominadores, para que o reino de Israel fosse restaurado. Lá na passagem da ascensão, os discípulos perguntam: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Até aquele momento, após a ressurreição de Jesus, eles ainda achavam que Jesus estava ali para restaurar o reino de Israel de uma maneira política. Então, por não reconhecer em Jesus esse Messias, o povo acaba achando que Jesus era um daqueles que poderiam vir para preparar a chegada do Messias. Então, alguns pensavam que era Elias, outros pensavam que era Jeremias, e alguns ainda se contentavam em dizer que Jesus era um dos outros profetas. Nos versículos 15 e 16,
Jesus faz a pergunta diretamente aos apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta vem de Simão, Simão chamado Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então a pergunta de Jesus agora é mais comprometedora. Jesus não quer saber o que os outros pensam, Jesus quer saber o que os seus amigos, os seus seguidores, os seus apóstolos pensam. E ninguém responde, até porque é uma resposta difícil. Apenas Pedro responde. Nos outros evangelhos sinóticos, Lucas e Marcos, a resposta é mais simples. Em Marcos, por exemplo, Pedro diz, tu és o Messias. E Lucas, Pedro responde, tu és o Messias de Deus. Então eles falam de Jesus apenas como Messias, como aquele que o povo esperava, aquele que seria enviado por Deus. Então eles reforçam aí só a messiandade de Jesus. Só que Mateus vai mais longe, vai mais fundo. Além de dizer, tu és o Cristo, o escolhido, o Messias, Pedro diz, tu és o Filho do Deus vivo. Então Mateus destaca não só a messiandade de Jesus, mas também a sua condição divina, a sua filiação divina. O título Filho de Deus não é nem em Mateus nem nos outros evangelhos sinônimo de Messias. A gente percebe pelos evangelhos que quando se fala em Filho de Deus, esse termo Filho de Deus era usado para expressar uma dignidade muito maior do que a de Messias. Uma coisa transcendente, uma realidade equiparada à divina. Então, em Mateus, Jesus não é apenas o Messias, alguém que estava por vir, mas era o Messias, mas aquele que estava acima de tudo, inclusive das coisas mais santas do povo de Deus, o templo, o sábado, a lei. Então no versículo 16, Pedro dá essa resposta, essa profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E no versículo 17, Jesus responde, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Então, além de cumprimentar o apóstolo por esta profissão, e para acentuar ainda mais as palavras que vão se seguir, Jesus chama João pelo seu próprio nome, Simão, Simão filho de Jonas. Jesus sinaliza aí que vai reforçar, reafirmar aquela troca de nomes que ele havia prometido, primeira vez que se encontrou com Pedro, lá nas margens do Mar da Galileia, está lá em João capítulo 1. Só que Jesus adverte, já faz uma correção. Não foi a carne que te revelou isso. Carne, o sangue, é uma expressão bíblica utilizada para designar aquilo que é humano, aquilo que é mortal, a fragilidade, a limitação. Então não foi a carne e o sangue, não foi a realidade humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus fala numa outra passagem do Evangelho que ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Então quando Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é o próprio Deus, é o próprio Pai que está revelando a Pedro essa realidade. A gente tem que entender que não foi precisamente naquele momento, naquela fração de segundos, que Pedro recebeu essa revelação. Isso com certeza foi fruto de todo o ministério, de toda a caminhada, de toda a convivência com Jesus. Tudo que ele viveu com o Mestre naqueles anos preparou a sua mente, o seu coração, para que naquele momento ele pudesse receber aquela graça. Naquele momento crucial, para que ele pudesse professar dessa maneira. Que Jesus, além de ser o Messias, o esperado, era também o Filho de Deus. E no versículo 18, Jesus diz, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um arcebispo lá do Nordeste brasileiro diz o seguinte, o católico nunca deve dizer nossa igreja, o correto é dizer a igreja de Cristo. A igreja não é nossa, a igreja de Cristo, diz ele. Não é a simples soma de cristãos. A igreja é nossa mãe, é mãe de todos aqueles que nasceram do seu interior, do seu útero, que é a pia batismal. E Jesus fala no versículo 18, sobre ti, sobre Pedro, edificarei a minha igreja. Então logo em seguida aquelas palavras de gratidão pela confissão, pela profissão de fé do apóstolo, Jesus acrescenta solenemente o cumprimento daquela promessa feita a Pedro na primeira vez que se encontraram. Na língua aramaica, que Cristo pronunciou essas palavras, não existe diferença entre o nome próprio Pedro e o nome comum Pedra. Ambos querem dizer a mesma coisa, são expressos pela mesma palavra, Kéfas. E tem o mesmo significado também, rocha.
Hoje muita gente questiona, especula de que Jesus não teria se referido a Pedro como pedra, e sim a ele como pedra angular. E Pedro seria simplesmente uma pedrinha de construção. Eles colocam que no grego existem duas palavras. O Evangelho, tudo bem, foi escrito em grego, mas a conversa de Jesus com seus apóstolos foi no aramaico. Então é importante entender que os evangelhos usam a rocha, sempre usaram a rocha como metáfora. Metáfora de um fundamento sólido, de algo de um lugar onde é possível fazer uma construção firme, que resista às intempéries, que resista ao tempo. Eles estavam em Cesareia, e naquela região havia um templo pagão construído sobre uma rocha. Então, em contraposição a isso, é que Jesus fala, também a Pedro, sobre ti, Simão, que és uma pedra, eu vou edificar a minha igreja. Na versão grega do Antigo Testamento, na Septuaginta, essa igreja, essa carral, eclésia, significa congregação dos judeus enquanto povo de Deus. Aqui, em Mateus, Jesus quer dar um outro significado a esse nome igreja. A partir dali, igreja se torna a congregação daqueles que formam o verdadeiro povo de Deus, ou seja, aqueles que formam o reino messiânico, aqueles que abraçam a fé e abraçam o ensinamento de Cristo. Jesus também fala no finalzinho do versículo 18, ele usa uma outra metáfora, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus afirma que em Pedro, ele não está fundando uma instituiçãozinha qualquer, um movimento qualquer, mas é o seu reino. O seu reino que é eterno, o seu reino que nada, nem neste mundo e nem no outro, pode destruir. Jesus usa a metáfora da porta. A porta lembra a entrada na Sagrada Escritura. Geralmente as portas significam uma fortaleza, uma cidade defendida por imponentes e fortes muralhas. Então quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele quer dizer que nada que exista no reino do mal nunca vai poder destruir a igreja que ele estava fundando, a sua igreja. Por mais que o inimigo busque de várias maneiras se infiltrar, e ele realmente se infiltra, como a gente muitas vezes percebe, o poder de Deus dentro dessa igreja é muito maior, porque é o poder do amor. E o poder do amor, nós sabemos que vence todo o poder do mal. Então, em Pedro e nos seus apóstolos, Jesus encontrou o terreno propício para plantar a semente do seu reino, para plantar a semente da igreja. Mateus 16, de 13 a 18, nos mostra isso. A igreja nasceu da vontade de Deus. Não foi a vontade de Pedro, não foi a vontade daquele grupo de apóstolos. Jesus conversou com eles, os questionou, mediu a sua fé e entendeu que eles estavam preparados. E os escolheu, com muita oração, para serem os primeiros membros, as primeiras peças, as primeiras pedras dessa que é a sua igreja. E que hoje se chama Igreja Católica Apostólica Romana. No próximo vídeo, então, nós vamos conhecer o momento que esta igreja começou a atuar. O momento em que essa igreja tomou as rédeas da história. No momento em que essa igreja se lançou pelo mundo, indo a todos os lugares, levando a boa nova de Cristo, levando a palavra de Deus, levando o Evangelho. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.